Olá, bom dia. Hoje estamos aqui num registro um bocadinho diferente daquilo que vocês já conhecem do João, dos vídeos que ele tem feito. Acho que uma conversa que será muito interessante também, que será uma mais-valia. Bom dia, aqui comigo está a Anabela Oliveira, professora de primeiro ciclo, recentemente professora de Yoga, licenciada em Psicologia e também tenho várias formações na área de desenvolvimento pessoal. E como ela disse, hoje vamos ter aqui uma conversa ligeiramente diferente, mas bastante interessante. Começo por te perguntar, porque sei que já leste bastante sobre pessoas bem-sucedidas em diversas áreas, não só no nível dos negócios, não só no empreendedorismo, mas em diversas áreas. E então pergunto-te, de tudo o que tu leste sobre essas pessoas, de tudo o que tu ouviste, de algumas que já conheceste também, o que é que tu retiras assim de mais importante? Quais são os conselhos que tu tiraste para ti próprio, para a tua vida e que também possam ser úteis para quem nos está a ouvir? Boa pergunta. Pela informação que eu tive até hoje e continuo à procura de mais e analisando mais casos de pessoas que tiveram sucesso profissional, que é mais essa área que eu analiso, há muita coisa em comum neles todos, que é, eu acho que a base é a disciplina. Sem qualquer dúvida, são todas pessoas altamente disciplinadas. E depois, atrás dessa disciplina, têm uns métodos muito bem organizados, muito foco, sabem muito bem o que querem. São pessoas altamente disciplinadas, todas elas, muito trabalhadoras. Vou pegar, por exemplo, aqui num caso, uma pessoa que eu admiro bastante, que é o Cristiano Ronaldo. Toda a gente conhece, uns gostam, outros não gostam, mas toda a gente o conhece, isso é um facto. E é a pessoa altamente trabalhadora. Nós vemos o percurso dele, a disciplina é a base do dia dele. Ele tem a rotina dele muito bem organizada. Tem pessoas, esta parte das pessoas também é extremamente importante, pessoas ao nosso redor que com a mentalidade próxima da nossa, parecida, ou até ainda melhor, mais evoluída em algumas áreas. Mas estas pessoas ao nosso redor vão nos ajudar no dia a dia a manter esta consistência e a continuar sempre o processo de melhorar. Acho que isso é fundamental. E acho que são as bases do sucesso. Depois poder aprofundar muito mais. Falas na disciplina e eu agora até acrescentava aqui também a motivação para te fazer uma pergunta. Há dias em que não tens motivação, não é? Disciplina, pronto, pelo que te conheço, sei que tens. Mas há dias que podes não ter motivação, podes não acordar com aquela garra, não é? Dos dias anteriores, alguma coisa que não correu bem. Como é que fazes nesses dias para manteres o foco e para manteres o teu nível não é? Os teus objetivos e o teu foco lá? Obviamente que eu não acordo todos os dias motivado, como toda a gente, isso é impossível. Por isso é que depois tem que ter uma disciplina muito bem assente e uma rotina muito bem programada para não vacilar. Por exemplo, vou dar um exemplo de um dia normal. Acordo, tomo banho de água morna, fria, não tenho motivação para isso, mas sei que tem muitas vantagens, então estou a tentar fazer isso diariamente, consistência. Leitura, tento ler 30 minutos de manhã, coisa que eu gosto muito pouco, mas criei esse hábito e lá está, para manter, tem de ser a disciplina, aí funciona muito a disciplina, porque eu sou uma pessoa como outra qualquer, não tenho vontade de todos os dias de acordar e me fazer mil e uma coisas. Há dias que custa muito, mas aí tem de ser no sacrifício e tem de ter o que faz a diferença aí é teres o teu objetivo muito bem traçado, saberes exatamente o que tu queres, porque nesses dias que é mais difícil teres motivação para, tu vais te lembrar do teu objetivo e se valer mesmo a pena, tu vais continuar a manter essa consistência. Acho que é isso que os grandes profissionais fazem, porque o Cristiano Ronaldo não acorda motivado todos os dias para se meter dentro de uma banheira de gelo, para treinar, é a consistência que ele tem, a disciplina e o objetivo dele, que é querer mais e continuar a ser melhor. E consegues, por exemplo, ao longo do dia deixar de lado alguma coisa que não tenha corrido bem, em alguma área da tua vida, por exemplo? Consegues, ou por exemplo, a nível profissional, alguma coisa, algum negócio que não correu bem, tu consegues deixar de lado, seja em que área for, e consegues, quando estás noutra área da tua vida, focar-te, o que é que fazes para isso? Sim, isso é um processo, não é? Ninguém consegue de um dia para o outro desligar, agora estou aqui meia hora, tive um problema e a seguir a fazer como se não acontecesse nada. Acho que isso é um trabalho diário e na nossa mente temos que conseguir batalhar todos os dias para isso.
mas sim consigo lidar muito bem com as situações neste momento se entro na empresa, estou focado 100% na empresa, resolver problemas, seja o que for, e quando saio da empresa vou para fazer uma gravação a seguir, tento desligar aquela parte, aquela gaveta fecha, e estou aqui na gravação, focado a 100% na gravação. Porque senão é uma mistura de... E tens-te treinado nesse sentido. Sim, sim. Aí entra muita inteligência emocional para tu conseguires lidar com este tipo de situações, porque toda a gente tem problemas diariamente e não podemos deixar que eles nos afetem o nosso desempenho no que vamos fazer a seguir. Seja até no trabalho, por exemplo, com a família. Senão é muito complicado e muita gente tem essa dificuldade, que é chegar a casa com 1001 problemas de trabalho e depois passar indiretamente para a família, que não tem culpa nenhuma naquele caso. E isso é extremamente importante, e na área de desenvolvimento pessoal é uma boa ferramenta, aprende-se muitas ferramentas para conseguir melhorar. Sim, mas vou lidando bem e cada vez melhor com esses desafios. Como é que lidas com os fracassos? Agora falo, por exemplo, a nível dos negócios, não é? O teu percurso até aqui, certamente que nem tudo correu, não é? E se tivesse corrido também se calhar não terias aprendido, não terias evoluído, claro. Não é? Como é que lidas com isso? Eu lido com o fracasso ou com o erro. Toda a gente erra, isso é uma realidade. Por muito bom que tu tentes ser, vais errar sempre. Eu lido isso como um feedback e tento aprender muito rápido com isso, errar o mínimo possível, porque principalmente no negócio, cada erro pode ter um impacto brutal, seja em mim, seja no resto da minha equipa. É a última coisa que eu quero que aconteça. Mas acontece, é uma realidade. Mas eu erro, analiso a situação e numa próxima tento perceber o que é que ali fiz menos bem, para ser logo diferente e agir logo, não ficar a pensar naquele assunto, aquele já passou, está no passado. O importante é melhorar no futuro, e isso aplica-se ao trabalho, aplica-se a todas as áreas da vida. Falaste num vídeo de mindset de vencedor, não é? Que é, pronto, usando aqui até outra expressão, a mentalidade de crescimento Sim, em oposição à mentalidade fixa. Faz-nos, eu sei que tu nesse vídeo já desenvolveste um bocadinho, mas faz-nos assim mesmo um apanhado como é que então tu desenvolves o teu mindset, não é? A tua mentalidade de crescimento, que implica sair da zona de conforto, implica sair do sítio seguro, que tu sabes que ali nada também não evoluís muito, mas também nada acontece, não é, de mais grave. Que vai um bocadinho, se calhar, de encontro às perguntas anteriores, mas se quiseres acrescentar alguma coisa sobre isso, porque achei muito interessante esse vídeo. Como já aprendemos, porque já tivemos formações nessa área, a tendência do ser humano é manter-se na sua zona de conforto o máximo possível. O nosso cérebro está programado para isso. Não interessa se é o melhor para nós, mas ele automaticamente nos mantém ali. Ou seja, isto tem de ser um trabalho diário, uma luta constante para tu saís da tua zona de conforto, porque só assim consegues evoluir. O cérebro é como um inimigo, algo que vai trazer desconforto, então ninguém quer desconforto. Mas para cresceres, para evoluires, para melhorares a tua situação, seja financeira, seja de relações, seja do que for, tens de fazer algo diferente. Porque se continuares a fazer o mesmo, a mentalidade fixa é exatamente continuares diariamente a fazer o mesmo. E às vezes acontece que as pessoas esperam fazer o mesmo e ter resultados diferentes. Que obviamente isso não funciona assim. Então a mentalidade de crescimento ou mindset vencedor é tu tentar ser um bocadinho melhor, tem de ser um bocadinho, não podes ter objetivos de um dia para o outro, queres mudar o mundo, porque senão vais desmotivar ao terceiro dia, não funciona. Objetivos realistas, não é? Exatamente, e pode ser muito pequeninos, se tu melhorares 1% por mês, são 12% por ano, ou seja, se mudares 70 anos, tu evoluíste incrivelmente, é muita coisa. Ou seja, focar nas pequenas coisas. Se tu hoje acrescentas 5 minutos de leitura no teu dia a dia, já estás a ter uma mentalidade de crescimento. Porque isso repetido diariamente vai-te criar o hábito, e também podemos falar de hábitos, porque na mentalidade de crescimento temos que ter bons hábitos. Tu criando os hábitos certos, um bocadinho de cada vez, ao final de um ano, ao final de 2, vais ver que tornaste uma pessoa completamente diferente do que estavas antes. E sim, a mentalidade fixa e a de crescimento faz toda a diferença em todas as áreas. Falaste em hábitos. Diz-nos 5 hábitos teus, que pode ser nas diferentes áreas da tua vida, certo. Mas 5 hábitos teus que realmente tu
de disciplinas que tu cumpres e que te ajudam a lidar com tudo? Olha, o primeiro que vem-me logo à cabeça, muito fácil, toda a gente consegue fazer isto, é dizer bom dia a toda a gente. Bom dia com um sorriso na cara, transmites logo a energia, porque as pessoas estão a precisar de energia boa e dizendo o bom dia, desbloqueias logo ali o ambiente. Então, primeiro, bom dia para mim e bom dia para o resto das pessoas, é fundamental. Outro hábito que eu tenho de leitura, ajuda-me bastante. E é lês sobre diferentes áreas também, não é? Sim, sim. Eu procuro livros de desenvolvimento pessoal, finanças, tudo que possa acrescentar alguma coisa na minha vida que eu esteja a procurar naquele momento, eu compro o livro, leio, tiro o que vale a pena. Terceiro hábito. Terceiro hábito, pode ser, por exemplo, que eu faço diariamente, tomar um banho matinal com água morna e acabar com água fria, porque ajuda logo a mudar a energia do corpo. Custa no início, mas lá está, depois o hábito, por norma, são 20 a 21 dias. Se tu fizeres repetidamente, diariamente, vais conseguir tornar esse hábito mais normal. E esse sim, para mim faz toda a diferença. Desde que eu comecei, acordas com uma energia completamente diferente. Quarto hábito, mais para o corpo até, beber bastante água durante todo o dia, porque para nós termos energia constante, mantemos ativos, o cérebro a funcionar a 100%, que é necessário, beber bastante água. Quinto hábito. Quinto hábito, exercício físico. Para mim é extremamente importante treinar os dias certinhos, sem falhar nenhum treino, porque mantenho o meu físico bem preparado. Isso faz toda a diferença no meu dia a dia, seja com as relações com as pessoas, seja na minha energia diária, e também psicologicamente ajuda muito, não é só o físico, mas também ajuda ao psicológico. E eu digo sim, mas agora queria que me falasses um bocadinho, falaste num vídeo também sobre isso da gratidão, que eu acho que também deve ser um hábito teu e que falaste, se pudesses falar um bocadinho mais. Gratidão. Gratidão acho que é fundamental, como eu falei nesse vídeo, fundamental, essencial, é um hábito que toda a gente deveria ter, porque todos nós temos algo para agradecer. Mesmo que estejamos numa situação complicada, com um problema gigante, de certeza que há algumas coisas que podemos pegar na nossa vida e que temos muito a agradecer. Quando é que eu levo a gratidão ou pratico ou preciso mesmo fazer gratidão? Quando lá está, acordo um dia menos motivado, que acontece, então penso naquelas coisas boas que eu tenho e aquilo dá aquela energia extra para mudar logo a minha energia. Antes de adormecer, tenho o hábito sempre de agradecer pelo menos 5 coisas, 5 a 10 coisas que aconteceram naquele dia e que eu devo estar grato e agradeço por isso. Ajuda a dormir, pelo menos no meu caso, a ter um sono mais tranquilo e não pensar no que aconteceu mal, porque naquele momento não vou conseguir resolver nada, não é? A altura para resolver será no dia a seguir ou quando tiver a oportunidade disso. Então dormir sempre em paz, a gratidão me ajuda imenso. E também, olhando às pessoas que eu já estudei, eu já li, todas também praticam esse hábito de gratidão, são extremamente gratos pelo que têm e pelo que o universo nos tem dado. É extremamente importante. Fala-nos agora um bocadinho do teu percurso até aqui, empresário, não é? Que é no fundo desta forma que te tens apresentado nos vídeos, não é? Com os tipos de conselhos que dás, principalmente ao nível da literacia financeira, mas fala-nos um bocadinho, destacando aquilo que foi mais importante para ti, como é que começaste, como é que foste evoluindo, como é que foste definindo os teus objetivos e como é que chegaste a este ponto. Desde muito novo eu nunca gostei de ter de pedir dinheiro para comprar alguma coisa que quisesse ou que fosse aos meus pais. Dia a dia. Sim, sempre, já naquela altura, desde muito novo, gostava da minha independência financeira, sem saber muito bem como é que isso funcionava, mas sempre esforçava para fazer algo que pudesse me gerar algum dinheiro para as minhas coisas. Pronto, foi com essa mentalidade já que eu comecei a crescer. Saí da escola no 12º, naquela altura não tinha muita vontade de continuar a estudar, apetecia-me começar a trabalhar, começar algo, criar valor, apetecia-me fazer coisas. Então aos 18 anos comecei a trabalhar numa empresa de cortiça, que já era a cruzar barreiras na altura, como funcionário, conciliava esse trabalho, depois com algumas coisas que apareciam de part-time, fiz diversas coisas, por exemplo fiz entretenimento a fazer de palhaço em algumas festas,
trabalhei em bares à noite, tudo o que eu conseguisse conciliar e que me gerasse mais dinheiro, porque era isso que eu queria juntar, eu fazia. Então, dos 18 aos 20 trabalhei na Cruzar Barreiras como funcionário. Aos 20 anos juntei-me ao meu irmão na serralharia para lhe dar uma ajuda na parte mais administrativa e de gestão, porque eu sempre fui bastante bom em finanças e economia, foi sempre uma área que me atraiu bastante. A serralharia, que é outra empresa diferente, não é? Sim, exatamente, uma área completamente diferente, mas os números é uma área que eu gosto. Então, no percurso da serralharia tive 1 ano e meio mais na área da gestão e da administração, mas não era aquilo que eu queria fazer, não era algo que me desse vontade de sair da cama de manhã. Então decidi voltar à minha área anterior, que era a cortiça, que é o que realmente me apaixona, e desta vez não como funcionário. A Cruzar Barreiras nessa altura estava sem funcionários, não estava a fazer movimentos, mas tinha a empresa aberta. Então eu decidi continuar com o nome dessa empresa, que é a Cruzar Barreiras, que foi onde eu comecei. E até hoje continuo com a empresa aberta. Pronto, isso é a base, porque lá está, é o que me apaixona, fazer rolhas, mexer na cortiça, é algo que me move. Depois eu percebi que precisava algo mais, porque a empresa já está minimamente estabilizada, continuo-me a dedicar a 100% a ela, durante o meu horário que está estipulado para ela, mas comecei a desenvolver, ou a investir, ou procurar informação, a tirar formações na área de desenvolvimento pessoal, porque eu precisava de ser melhor em diversas áreas. Porque sendo melhor eu, ia ser melhor para a empresa, ia ser melhor para os próximos de mim, então fazia todo sentido e a minha fome de conhecimento era grande. Fiz várias formações, seja inteligência emocional, seja coaching, seja... Continuas a fazer? Continuo a fazer, sempre que algo me chama, desperta o interesse, continuo a fazer, porque há sempre muita coisa a aprender e a desenvolver. Consideras importante a pessoa estar sempre, não digo constantemente, mas de forma assim mais sistemática, sim, a aprender? Sem dúvida. E hoje em dia temos a facilidade que há imensos... Eu não comecei logo com cursos a pagar, porque o meu dinheiro não era muito, então tinha que começar alguma coisa pequena, gratuita. E hoje em dia nós temos diversas opções nas redes sociais, gratuitos, onde consegues tirar muita informação que vale valor. Pode ser o primeiro passo para... Sim, é um pequeno passo que não tens custo inicial, só tens de estar dedicados ali o teu tempo e consegues ter muita informação. Vou dar alguns exemplos de informações que consegues aceder facilmente hoje em dia e que fazem toda a diferença, que é a gestão de tempo, que é fundamental para toda a gente. Com inteligência emocional também consegues fazer bons cursos. Não tenho 100% de informação, mas já consegues se envolver muito com esses cursos, a lidar com o teu dia-a-dia, com os problemas que tu falavas, com os fracassos que todos temos, com as dificuldades que nos aparecem. Então sim, essa área eu mantive a empresa em funcionamento e desenvolvi a outra parte do João nessa área, seja com as formações gratuitas inicialmente, e depois comecei a perceber que precisava de mais informação para complementar isso, e assim entraram as formações pagas. Muita leitura, porque consegues adquirir muito conhecimento com as histórias dos outros, e se tu estás numa área, ou podes estudar o concorrente e perceber o que é que ele faz já de bem e copias algumas coisas. É o que eu costumo dizer, é retirar o melhor de cada um e ver o que é que se aplica a ti. Acho que isso é fundamental. Na área dos investimentos, eu também nunca quis depender do meu salário ao final do mês, é um objetivo que eu tenho. Preciso dele, mas não quero depender dele, então tinha de fazer algo mais que os outros não faziam. Seja, quando comecei a tirar formações também na área dos investimentos, para perceber como é que funcionavam as ações, os ETFs, os PPRs. Ou seja, todo esse conhecimento que nos tens passado nos vídeos não surgiu de geração espontânea, não apareceu do nada. Tu tens feito uma série de formações, agora também, por exemplo, nessa área, para ti próprio, não é? Esse foi o primeiro objetivo, claro, não é? Para não depender só do teu salário e contar com a ideia inicial foi sempre para mim. Nunca foi, não tinha a ideia de há 5 anos atrás estar a fazer uma formação para agora estar a explicar ou a tentar passar informação, não. A ideia sempre foi para mim. E o que eu pensei é, se funciona para mim, agora mais recentemente, porque é que as pessoas não podem fazer? Se eu não tinha nada, eu comecei com zero, não tinha apoio, não tinha dinheiro dos pais, não tinha uma herança, não tinha nada. Então se eu conseguir, toda a gente consegue, não é?
Porque são pequenos passos, lá está, formações gratuitas, qualquer um consegue fazer. Não interessa se és rico, se és pobre. Disciplina para depois de um dia de trabalho ainda teres... Sim, isto é sempre pós-trabalho. Quando eu comecei aqui a empresa, trabalhava 12, 14 horas. Ou seja, depois disso ainda tinha de acrescentar algo mais. Lá está, a vontade, o objetivo tem de ser muito claro, a vontade tem de ser muita, para seres melhor. Mas é a única forma de tu saís da situação em que estás. Isso faz-me agora ir por uma questão que é, nós temos diferentes áreas na nossa vida, a área profissional, a área pessoal, Sim. a área familiar, temos diferentes áreas. E tu disseste no vídeo que nós, quando queremos alguma coisa, temos que nos focar a sério e nessa altura em concreto podemos ter que deixar um bocadinho de lado outras áreas. Sim. Ainda que, não é, eu saiba que tu partilhas da opinião que é Sim. necessário um equilíbrio em todas as áreas, há alturas que, se não houver uma dedicação extra... O que eu vou dizer pode parecer estranho, mas quando queres começar algo teu, novo, não há equilíbrio. Esquece, isso é impossível. Isso aí é o que se pode vender fácil, mas não é realidade. Quando tu começas algo, depende só de ti, tu vais dedicar toda a tua energia naquilo e esperar que corra bem, porque pode não correr bem. Ou seja, não há um equilíbrio de dizer eu trabalho 8 horas e depois vou dedicar 4 horas à família. Não, tu vais precisar, porque não tens pessoas a trabalhar contigo. Então tu tens de ser o comprador, tens de ser o responsável pelos processos, tens de fazer os processos, tens de tratar da parte das contas. O vendedor, tudo. Ou seja, isto tudo requer tempo. Então, uma fase inicial, acho que não devia haver equilíbrio, ou tentares ter o máximo controlo sobre isso, mas equilíbrio mesmo não é possível. Mas deves tentar ser isto temporário, uma fase, não pode ser 10 anos neste ciclo, senão não funciona. E depois de te estabilizares, não é, essa área da tua vida, depois tendes a equilibrar as diferentes áreas até para, Sim, o que eu pensei foi, eu prefiro dedicar-me a 200% numa coisa que eu acredito, que vai-me trazer frutos no futuro, do que passar 40 anos a trabalhar das 8 às 5 e a esperar pelo dia 31 para conseguir ir à Zara comprar umas calças. Pronto. Esse é lá está, o porquê. O porquê que, para tu saís da cama motivado, isto é um porquê muito forte. O meu porquê era independência financeira. Se um dia apetecer ir conhecer um país, Cabo Verde, ou o que for, não precisar de estar a esperar 10 anos para conseguir aquele objetivo. Ou seja, o meu porquê é, apetece-me fazer algo, posso fazer, não tentar a pedir nada a ninguém. Então, sabia o percurso que tinha de fazer, tinha de trabalhar muito, e foi isso que eu fiz. E agora consigo ter um equilíbrio nas áreas, e já passou mais de alguns anos, não é? Falamos há bocadinho da motivação e a motivação em relação a ti próprio, mas tens uma equipa para gerir, não é? Sim. Uma equipa de trabalho. Como é que tu fazes, ou o que é que tu fazes para, em relação à motivação, para passares essa motivação para a tua equipa, para aumentar a motivação da tua equipa? Então começo pela base, que é, eu primeiro tenho de estar com a energia certa, tenho de estar com a mentalidade certa para conseguir entrar na empresa, e toda a gente tem um dia mau, um dia menos bom, e tentar motivar essas pessoas passando energia positiva. Eu acho que isso é a base que funciona melhor. E depois, no dia a dia, é com o exemplo, que eu acho que é a melhor forma de liderar, seja o número, independentemente do número de pessoas, acho que o exemplo é sempre a melhor forma de liderar, porque o exemplo arrasta. Então, se eu estiver bem, eu vou conseguir ser o exemplo para a minha equipa, seja na empresa, seja noutras áreas, e dessa forma consigo motivar, cativar as pessoas, não tanto com palavras, porque eu gosto de falar pouco e ser assertivo, mas depois nas atitudes, aí sim, eu acho que é fundamental ter as atitudes para as pessoas incentivarem-se e motivarem-se com isso. Se estivesses absolutamente certo do sucesso, o que farias? Bem, então, em cada projeto que eu estou envolvido ou que começo, eu acredito que vai ter sucesso. É fundamental, logo. Ou seja, então, se eu acredito que vou ter sucesso, tudo o que eu penso, quero fazer, tenho vontade de fazer, normalmente eu tento pôr em prática. Eu não fico muito à espera do momento ideal ou ter as pessoas certas, não. Se eu acredito numa ideia, eu tento reunir as pessoas melhores que eu conheço para desenvolver essa ideia
e meto pés ao caminho. Sempre com o pensamento que vai ter sucesso, que vamos conseguir. Por isso nunca prevejo o fracasso ou alguma coisa que corra menos bem, tentamos aprender com isso e mudar a estratégia para ter sucesso. João, que conselhos nos podes dar? Que conselhos podes dar a pessoas até que estejam neste momento em alguma fase da vida de mudança, estudantes que estejam a terminar aqui o percurso escolar e estejam quase a iniciar no mercado de trabalho, pessoas que estejam numa fase da vida em que não estão nada satisfeitas com aquilo que estão a fazer, que não têm motivação, que não têm, não é, aquele gosto, aquele brilho, não é? Estou um bocadinho partidas. Exatamente. Que conselhos nos podes dar? Olha, eu começava pelo o porquê. Qualquer pessoa pode pensar, o que é que eu quero realmente? Se não houvesse limitações, o que é que eu queria fazer? O que é que eu gostava de fazer? Isso acho que é a base, porque se tu escolheres uma coisa ou pensares no que tu gostas, primeiro vai deixar de ser trabalho. Então torna o teu dia muito mais leve, muito mais feliz. Então o porquê é extremamente importante. Porque é esse porquê que vai ajudar a sair da cama a rir em vez de sair chateado, a fazer os teus hábitos. É esse o porquê. O porquê tem de ser muito forte e está muito bem estipulado, escrito de preferência. Para quem está, por exemplo, a sair da escola, tem sempre a possibilidade hoje em dia de, se for um caso parecido com o meu, de querer trabalhar, querer a independência financeira, hoje em dia mais tarde tu podes voltar a estudar. Ou seja, podes escolher o que realmente queres fazer, o que acreditas, experimentar, porque acho que tens de experimentar muita coisa. Errar nunca vai ser um problema. O importante é aprender com os erros e evoluir. E não deixar de fazer algo por medo. Isso é a pior coisa que pode haver, porque eu prefiro, no meu caso, se acredito numa coisa, eu arrisco. Prefiro pensar que, ok, não correu bem, mas eu fiz, do que pensar, não correu, não arrisquei, tive medo e não sei como é que podia ter sido. Então se eu acredito, se não interfiro com a vida de ninguém no mau sentido, isso é extremamente importante. Se depende só de mim, eu acredito. Mesmo que tenha medo, eu faço. Por exemplo, há 10 anos atrás era impensável o João estar aqui a gravar hoje em dia. Não é? Por isso, lá está. Eu acredito que começa-se a fazer, vai-se melhorando, não se começa perfeito, como é óbvio. E isso aplica-se a qualquer pessoa, a qualquer idade, com 50 anos, com 70. Há muitos casos de sucesso com 70 anos, que as pessoas tiveram supostamente uma vida morna até lá e de repente tiveram uma ideia brutal e ficaram milionários, mudaram a vida de muita gente. Por isso não há idade certa nem coisas certas, desde que não interfiras com a liberdade das pessoas, não estejas a prejudicar ninguém, faz, errar, volta a fazer, a coragem tem de andar sempre à frente do medo. Duas questões numa. Tens assim dias em que acordas e te apetece desistir de tudo e outra que tem a ver também, não é? Tem também ligação. Não tens medos? Então, primeira pergunta, vamos por partes. Se há dias que me apetece desistir de tudo. Dias não, mas há breves segundos que às vezes apetece. Mas um segundo, dois, eu tenho de dar logo o pensamento. Porque lá está, aí entra logo a gratidão. Tens tanta coisa boa, porque é que só estás a focar naquele mal? Nunca posso ser um dia todo a pensar nisso, está fora de questão, não permite. Porque pensamentos geram emoções, emoções geram ações e ações geram resultados. Ou seja, os teus pensamentos lideram a tua vida. É muito importante tu conseguires controlar os teus pensamentos. Conseguindo fazer isso, tens meio caminho a andar para o sucesso. Então, se apetece desistir, pode apetecer durante um segundo ou dois, ao terceiro, corta o pensamento, não tenho opção. Medos. Não tens medos? Tens? Se Medos. tens, como é que lidas? Medos tenho, como as pessoas comuns, é normal. O que eu tento fazer é, eu escrevo o meu medo e escrevo qual é a probabilidade disso acontecer realmente. E no pior cenário, se acontecer, se eu estou preparado para isso. Então, se eu estiver preparado para o pior cenário, vamos supor que eu começo um projeto e digo, o pior cenário é não correr bem. Tu vais conseguir continuar a viver com isso? Ou, então o medo aí fica mais pequenino e a coragem fica muito maior. Ou seja, se a coragem for maior que o medo, vais conseguir superar o medo. O medo tem que estar lá, porque é importante, para teres a pressão de conseguires fazer melhor. Mas a coragem tem de ser muito maior. Acho que isso faz toda a diferença. Muito obrigado, Anabela, pelo tempo que dedicaste a esta conversa. Acho que é um vídeo extremamente diferente e interessante. Acho que o que podes retirar desta conversa num minuto é
seres uma pessoa disciplinada, saberes o teu porquê, gratidão, seres uma pessoa grata, e se fizeres estas 3 coisas vais notar uma diferença incrível no teu dia a dia. Não percas os próximos vídeos porque vamos ter muito mais informação também. Subscreve o canal para estar sempre dentro do nosso conteúdo